Então, boas-vindas. Estamos no segundo bloco do Conversando com Ezequiel Schacht e conversando com Udo Sarlé, falando hoje sobre metas, né? Vamos terminar o assunto sobre metas, não termina não, mas também falar sobre missão de vida, sobre propósito de vida, né? Coisas bem maiores do que só eu querer um carro, ou só uma casa, né? Ou ser feliz, especificando, né, Udo? E você havia falado, né, sobre família, sobre casal, né? E aí que está sempre que mais pessoas têm o mesmo objetivo, a mesma meta, metade do tempo. É verdade. E o dobro da felicidade também, né? E o dobro da felicidade. É importante, isso a gente sabe que nas relações de um casal, de família, a família tem que ter as mesmas metas, tem que ter os mesmos objetivos. Não adianta estar num relacionamento com alguém e não ter as mesmas metas, que a outra pessoa não está puxando a corda para o mesmo lado. E às vezes nem puxa a corda, que é o pior ainda, fica totalmente apático, né? Mas é importante que as metas estejam bem definidas, né, dentro do âmbito familiar, né? Não só com o marido, com a esposa, mas os filhos também devem participar disso, tá? De alguma forma. Por exemplo, se o objetivo envolve recurso financeiro, cabe a toda a família colaborar para que esse objetivo financeiro seja alcançado, tá? Para que se consiga adquirir a casa própria, para que se mude hábitos, enfim, para fazer uma determinada viagem, alguma coisa assim. Tanto faz qual é o objetivo, né? Mas, por exemplo, você fala em felicidade. Um dia desses, a minha filha quis voltar a morar comigo e eu disse, só tem uma regra nessa casa. Aqui é céu. Isso quer dizer, vai ter discussão? Sim, mas não com cabeça quente. O que é felicidade, por exemplo? É que aqui não se discute, não se altera a voz. Isso, para mim, é felicidade pra caramba, né? Então, não tem grito, não tem... tá estressado, vai pescar, depois, na volta, traz o peixe, a gente assa ele, né? A gente frita ele e a gente conversa sobre o assunto, né? O que é felicidade? E aí, definindo muito bem o que é felicidade também, paz na casa, né? Ou estabilidade financeira, a gente quer ir no restaurante, tem que ter grana para isso, né? E não é qualquer restaurante, eu quero um restaurante que presta. Quer dizer, beleza, né? Então, a gente tem essas metas aí. É importante tu falar nisso, né? Que são metas de relação entre a família, né? Você coloca uma meta, bom, nessa casa não vai mais haver discussão, não se briga mais, ou não se discute mais. Então para conseguir essas regras de convivência, sim, dá para estabelecer metas. E são metas bem mais simples de se alcançar, por vezes depende muito mais de uma disciplina, de uma autodisciplina. Cada um tem que fazer a sua parte, sua colaboração. Agora, perceba só uma coisa, né? Como o nosso cérebro pode trair a gente. Que nessa casa não tenha briga, que vem na mente. Não tossi até. Então, o que deve ter nessa casa? Diálogo, tranquilidade. Aqui, e aí eu defini, aqui é céu. Céu não tem discussão, tem harmonia, né? Significa que todo mundo pensa igual? Não, significa que tem respeito por cada pensamento. E isso é tangível. E aí, se a gente vai por passos, o que eu vou fazer para que essa meta aconteça? Como é que eu vou agir para que os outros também consigam ter condições de agir dessa mesma maneira, para que a casa seja um céu. E isso é legal. Exatamente, né? Porque tem que isso essencialmente, né? A vida harmoniosa, ela depende de todos, não só de um. Não adianta um só ter essa meta ou esse objetivo, ou querer que a vida seja mais harmoniosa. Ela depende de toda a família, todo o núcleo familiar, tá?
Isso é importante. E subindo, vamos dizer, acho que é subindo, dá para dizer assim, né? Para um nível mais ainda elevado do que o dia a dia, né? Quer dizer, tem tudo a ver com o dia a dia. O Richard Bach diz assim: existe uma maneira de você saber se você cumpriu a tua missão de vida. Se você está vivo, não cumpriu. Quando a nossa meta do dia a dia, que seja mais material, ou de relacionamento, ou profissional, seja ela qual for, ela está dentro de um propósito maior, né? Que eu cumpra a minha missão. Qual é a minha missão? E quando eu consigo definir isso, né? Ou isso dá um boom, isso dá uma outra perspectiva, outra clareza, né? Uma das coisas assim, ó, acontece geralmente com jovens, né? Mas jovens têm uma tendência de ficar procrastinando tarefas simples, comuns, como estudar, fazer um trabalho escolar, alguma coisa assim, tá? Isso, essas metas, elas podem ser facilmente, vamos dizer assim, organizadas, tá? Se estabelecer metas de cumprimento de horário. Eu me lembro que o meu filho do meio, ele tinha a metodologia dele. Ele ia para a escola, depois que ele voltava, ele almoçava, e ele estabeleceu, acho que ele tinha o quê, uns 8, 9 anos de idade, ele iria olhar a televisão até tal hora, de tal hora a tal hora ele ia fazer os temas, e depois de tal hora a tal hora, então ele ia fazer alguma outra coisa. Estabeleceu por ele isso. Isso funcionou muito bem, porque eu notei na época que o rendimento escolar dele também era diferenciado, tá? Ele tinha um rendimento escolar muito maior do que na época que ele não tinha estabelecido esse método. Passou por uma conversa, claro, teve toda uma situação de convencimento, mas ele estabeleceu as suas metas. E isso também é importante, e se coloca a responsabilidade nos filhos, estabelecer esse planejamento. Sim. Em si, Udo, pensando sistematicamente, né? Tu está falando em regras, né? A partir de uma meta, eu estabeleço regras, né? Mandamentos são bons. Né? Eu tenho os mandamentos: não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não mata, não rouba, não furte, não cometa adultério, e aí vai. Se tu vai um pouco mais além disso, que é os princípios, o que eu quero da minha vida? Aí a gente dá um boom. Por isso que eu falei de outro nível, né? Onde tu, de repente, tem um propósito. E aí eu queria entrar, falando em propósito de vida, né, Udo? Das nossas metas se encaixarem naquilo que a gente tem por demais. E aí eu entro em Bíblia, o pastor pode falar, né? Gênesis 1, 26. Aí está lá que Deus, ó, não estou nem pegando a Bíblia, né? Deus diz: façamos o ser humano semelhante a nós, parecidos conosco, mas não é um Deus? Não, Pai, Filho e Espírito Santo desde o início. O mais interessante é que desde o início estava Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que quando é que ele criou o Udo Sarlé? Em 68? 69? Sim. Não. Sim. Ele criou na fundação do mundo. Já estava estabelecido. E esse aí vem o boom da questão, né, Udo? Quando tu começa a perceber que tu pode estar num outro nível. Tu é filha de Deus. Então, eu tenho baixa autoestima. Vai lá na frente do espelho e tu lembra que tu tá olhando. Vamos falar no outro. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Sim, porque Deus, quando fez, vamos pegar aquele outro relato que fez o ser humano do barro, né? Ele soprou na pessoa. Ele soprou no Adão. Ele deu o seu sopro, seu espírito. Então, nós somos mais do que um mero corpo por aí. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Bom, para que a gente está aqui? Aí eu falo em missão de vida, né? Para mostrar que nós somos filhas de Deus. Quais são as nossas metas? Vai ficar sentado com a bunda no sofá? Né? Ou tu vai pelear para alguma coisa ser muito legal, ou tu vai ficar esperando? Percebe? A partir da onde, né? Mais do que regras, né? Tu percebeu maior qual é
qual é o propósito que está por detrás? Os mandamentos dizem não faz isso, não faz isso, porque a gente faz errado. Mas se a gente tem o que está por detrás do mandamento, respeite a criação, respeite a Deus, respeito ao ser humano, a quem está do lado. Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Legal, né? Exatamente. Tá? Ezequiel, isso faz pensar assim, né? As questões de estabelecer metas, as pessoas se queixam, porque minha vida não está legal e coisa e tal. E tem que se pensar assim, o quanto efetivamente tu está fazendo esforço para mudar essa situação. Tá? Outra questão, eu estou falando mais com o Faustão hoje, né? Depois tu reclama, tu veio só para me ouvir, né? Mas eu ouvi uma outra história que me deixou assim cabreiro. Tu que é do meio ambiente aí sabe muito bem, né? Vai faltar água no planeta. Tá, mas onde é que foi a água? Vieram os marcianos, botaram um tubo com a espaçonave e tiraram a água do planeta? Não, a água está aqui. Ela continua aqui. Ela pode estar poluída, ela pode estar transformada, ela está mais salgada, ela pode estar com lixo, mas a água está aqui. Não vai faltar água. Depende da nossa ação para a gente ter água potável. Sem escassez. Nunca pensar em escassez, mas sempre pensar em abundância, né? Tem ouro. O solo está cheio de ouro ainda. E tem bancos que têm muito ouro. A questão não é não ter ouro, a questão é nas mãos de quem está. Então, tem riqueza. E a gente entra nas crenças, né? E a gente se limita metas, objetivos de vida, porque a gente está pensando em escassez, não está pensando em abundância. Tem uma outra coisa, né, Zé, que uma meta alcançada, ela é muito como quando tu te impõe esse desafio, é muito mais prazeroso tu alcançar uma meta, né? Isso é interessante que depois que tu estabelece essas estratégias, esses planejamentos, estabelece metas, e conforme tu vai alcançando elas, tu vai vendo que isso é extremamente prazeroso, tá? Extremamente prazeroso tu alcançar uma meta por si, pelo teu esforço, tá? Tu vais te sentir melhor. Tu te sente valorizado pelo teu esforço. E aí é que está, de novo, tu é imagem e semelhança de Deus, não é? Então, nunca se vitimizar achando que a gente não tem condições, a gente tem muito mais do que a gente pensa. Às vezes a meta a gente talvez não alcance, mas a gente errou de repente um dos passos ou não alcançou ainda, porque ela ainda está por vir. Ela está por acontecer. Exato. Eu acho que a gente poderia fazer um breve resumo ali, eu consigo me lembrar de algumas coisas, falamos de metas, falamos de planejar as metas, não estabelecer metas genéricas, estabelecer prazos, tu falasse sobre como contrato, deixar por escrito em algum lugar para que seja relembrado esse compromisso, ou reafirmado esse compromisso diariamente. E mais que isso, né, somando, mais que isso não, somando a isso, né, vamos dizer, eu acho que é melhor. Tu é imagem e semelhança de Deus, vai pensar pequeno, morar em banhado não tem problema, né, mas perder para sapo, aí não, né. Como sempre, Ezequiel, foi um prazer participar do teu programa. Eu tinha que sair com uma, né. Muito agradecido aí a Tildo por ter novamente topado. Eu sei que tua agenda sempre é corrida, é bem complicadinha. A tua imagem também travou um pouquinho, mas isso é problema da edição depois. Mas muito agradecido pela tua participação, pela tua condução. Não é só eu que conduzo o papo aí, mas ele é feito em conjunto mesmo e contigo mais ainda. Agradecido. Ok, um abraço. Como sempre, um prazer. E obrigado aí pela audiência, né? A você que esteve conosco aí, sempre conversando com o Ezequiel Chart e conversando com o do Sarlé. E numa próxima a gente vem de novo com mais assuntos, se é assim do teu interesse.
Até a próxima!